Olá! Olá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caio, somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo você que está aqui nos visitando pela primeira vez, e seja bem-vindo se não é a primeira vez que você está aqui. É uma alegria ter todos vocês aqui. Bom, eu queria começar perguntando, vocês já pararam para pensar nesse momento, nessa fase da sua vida, como anda o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor? Sabe por que eu pergunto isso? Seja você já um cristão, seja você uma pessoa que está estudando a Bíblia, seja você que está vindo pela primeira vez e tem um interesse em Deus. Você já pensou quantas vezes a gente falar que está se aproximando de Deus ou que tenta ter um relacionamento com Deus, às vezes choca, entra em conflito com crenças das pessoas ao nosso redor? Você já pensou quantas vezes as pessoas torcem o nariz cada vez que a gente fala para elas sobre Deus? Ou até mesmo sobre algo que a gente está fazendo por entender que Deus deseja isso da gente? Você já pensou que tem vários momentos da nossa vida que a gente se sente com vergonha, muitas vezes, de coisas da nossa vida com Deus? Porque a pessoa ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa faculdade, círculo de amigos de escola, pensam totalmente diferente da gente. Como que a gente se relaciona com pessoas que pensam de maneira tão diferente da gente em relação à fé, em relação a Deus? Quantas vezes isso não exigiu de você ter conversas, às vezes difíceis e constrangedoras com esses amigos? Quantas vezes isso não exigiu de você um esforço para explicar algo da Bíblia para essa pessoa? Ou mostrar para a pessoa que faz sentido a maneira como você está agindo? Quantas vezes você não se sentiu sendo o centro das piadas no seu ambiente mais próximo? No ambiente de trabalho, na faculdade? Quantas vezes você não se sentiu o extraterrestre ali onde você está? Honestamente, eu sinto isso hoje quase todos os dias. Quantas vezes você não sentiu a responsabilidade de ser o perfeito no ambiente onde você está, só por você ser o cristão? Só por você ser aquele que diz que acredita em Deus? Levanta a mão se você já se sentiu assim. Seja no seu trabalho, na sua faculdade, com amigos da vizinhança. Bom, para quem não levantou a mão, eu quero almoçar com você. Eu quero saber como você faz para não se sentir assim, porque eu me sinto assim praticamente todos os dias. E eu não sei para vocês, mas para mim parece muito mais difícil seguir Jesus hoje. É muito difícil ser fiel a Jesus hoje, nesse mundo que a gente vive. Eu vou falar um pouquinho dessa nossa cultura, porque parece que a cultura que a gente vive hoje é uma cultura que está sempre tentando distanciar a gente de Jesus. Sempre, a todo momento. Vocês já pararam para observar que todas as vozes que tem na nossa cultura, toda vez que a gente ouve elas repetidamente se chocam com o que a gente aprende na Bíblia? Por exemplo, como que a gente luta para ser puro em um mundo tão devasso? Como que a gente luta para honrar o nosso casamento em um mundo que cada vez mais tem adultérios e imoralidades? Como que a gente vive com integridade com Deus em um mundo que está sempre desvalorizando a fé? Como que você cria filhos para amar e seguir Jesus em um mundo cada vez menos famílias? Cada vez menos a família é algo protegido, é algo ensinado.
Como que a gente ama o nosso próximo se cada vez mais o nosso próximo quer distância da gente? Cada vez mais as pessoas querem ser egoístas e independentes umas das outras. Como que a gente luta contra todas essas coisas que a gente aprende na vida? Como a gente se mantém firme com essa cultura que a todo momento está falando para a gente se distanciar dos valores da Bíblia? O que a gente faz dentro dessa realidade que a gente está vivendo? Será que a gente simplesmente bate o pé, firma a nossa posição, é firme e fala, essa é a verdade e você tem que engolir isso? Será que essa é a nossa postura mais correta? Porque eu acredito que se a gente fizer isso, a gente vai perder muitos relacionamentos. Mas ao mesmo tempo, como que nós vamos lidar? Ter bons relacionamentos com as pessoas, mas não abrir concessões na nossa fé. Bom, o problema é que quando a gente vai cedendo às pressões ao nosso redor, da cultura ao nosso redor, a gente vai aos poucos abrindo mão de convicção da nossa fé. A gente um dia abre mão de uma convicção aqui, outro dia a gente abre mão de uma convicção ali. Às vezes a gente abre mão de outra convicção só para manter aquele relacionamento legal. Mas quando a gente vê no fim do mês, a gente já perdeu a nossa fé por inteiro. A gente já não está tendo mais nenhuma convicção. E a gente está começando a seguir a cultura que a gente está. E eu acho que a gente tem um primeiro ponto muito importante para a gente entender aqui desse tempo. Porque se a gente troca as nossas convicções por uma conveniência, a gente corre o risco de perder o próprio fundamento de quem nós somos em Cristo. Então, se a gente troca as nossas convicções pela conveniência da nossa cultura, nós corremos o risco de perder o fundamento de quem nós somos em Cristo. Cada vez que a gente abre mão dos valores bíblicos e a gente se molda a imagem do mundo e não a de Jesus, é como que diz em 1 João 2,15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas e aí? O que a gente faz? Como que a gente vive no mundo, seguindo Jesus de maneira fiel, mas num mundo que só grita para a gente se distanciar da fé? Como que a gente vive? Você tem alguma sugestão? Está passando alguma coisa pela sua cabeça nesse momento? Como a gente se mantém firme na fé e no amor? Por isso que a gente está nessa série chamada Inabalável. E nessa série a gente vai aprender sobre a fé que está lá relatada no livro de Daniel. Nessa série a gente vai acompanhar no livro de Daniel histórias incríveis que vão nos ensinar como a gente pode viver em um mundo e uma cultura que cada vez mais quer que a gente abra concessão na nossa fé. Mas a gente quer seguir fiel a Jesus. E como que a gente faz isso? É um dilema. Mas no livro de Daniel a gente vai ter essas respostas. E a gente vai começar lendo Daniel lá no capítulo 1. E a gente vai olhar para Daniel no capítulo 1 hoje. E a gente vai entender esse contexto que está acontecendo. Como que Daniel chega naquele lugar chamado Babilônia. Quando a gente lê Daniel 1, versículo 1, diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Para vocês terem uma noção, isso daqui aconteceu 605 anos antes de Jesus Cristo. E aqui no versículo 2,
diz que o Senhor, Deus, entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Interessante a gente entender aqui que Nabucodonosor, um rei super mau, ele sitia Judá, ele destrói o templo. Aquele templo, aquele mesmo, feito por Salomão, ele destrói, ele saqueia, ele rouba os símbolos da fé judaica, símbolos que eram usados para adorar a Deus. E depois de matar muitos, ele leva outros como escravos. Eles destruíram tudo isso, o templo, e roubaram os utensílios para zombar da fé judaica, da fé do povo de Deus. E eu sei que pode parecer injusta a pergunta que eu vou fazer agora, mas só de ler isso daqui, quem você acha que é o personagem principal do livro de Daniel? Quem quer arriscar? Pode levantar a mão. Quem você acha que é o personagem principal do livro de Daniel? Daniel. Marquinhos falou Daniel. Beleza, alguém tem outro chute? Nabucodonosor. Quem mais? Ninguém? Então vou falar para vocês. Daniel não é o personagem principal do livro de Daniel. Mas Daniel ocupa o centro do palco nesse livro. Ele está no centro desse palco. Mas é Deus quem está orquestrando cada momento desse livro. Daniel é o nosso exemplo, mas Deus é o personagem principal. Eu vou dar uma dica, hein? Se rolar essa pergunta de novo, pode responder que é Deus. Em todos os livros da Bíblia, Deus é o personagem principal. Então, voltando aqui a esse contexto, aqui está uma cultura onde tem muita maldade, caos, destruição. As pessoas estão com medo e não sabem o que vai acontecer. Muitos estudiosos dizem que o versículo-chave em todo o livro de Daniel é Daniel 2:28, que basicamente diz que existe um Deus nos céus. Mesmo no meio de todo o caos, de todo o medo, de toda a escravidão, de toda a zombaria da fé, Deus está nos céus. Ele existe e está nos céus. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: há um Deus nos céus. Bom, eu não sei se você falou com as duas pessoas ao seu lado, mas fala para outra pessoa que estiver do seu lado a mesma coisa: há um Deus nos céus. Cadê o Edson? Vou falar com o Edson. Seja lá o que você esteja passando, seja qual for a sua necessidade hoje, a sua tristeza, o caos ao seu redor, há um Deus no céu. E Ele é o nosso Rei que está no trono. E Ele está lá no trono. Não se esqueça disso. Ele existe. Somos esse povo do reino de Deus. Nosso Rei é Rei sobre todos os reis. Ele estabelece reis e Ele destrona reis. Daniel e o povo estavam numa situação bem ruim. E um rei muito mau, Nabucodonosor, sitiou Jerusalém. E tem mais coisas aí. Quando a gente prossegue a leitura, diz que o rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz,
chefe dos oficiais, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Quem que o rei pediu para levar? Israelitas. De qual família? Real. Ele queria a nobreza de Israel perto dele. E aí tem mais algumas coisas que ele fala. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Imagina isso, entrando vários jovens ali dentro do palácio, num salão enorme. Jovens sem qualquer defeito físico, bonitos, mostrando aptidão para todo tipo de aprendizado. Bem informados, rápidos para entender e qualificados para servir no palácio do rei. Agora fala para a pessoa do seu lado. Eu acho que está me descrevendo. Fala. Eu acho que me descreveu. Eu ia ser. Eu acho que me descreveu. Pode falar. O rei deveria ensiná-los aos mais brilhantes dos mais brilhantes de Israel a língua e a literatura dos babilônios. Então vamos lá. Eu, Nabucodonosor, vou escolher os mais brilhantes. Eu vou roubá-los de vocês, povo israelita. E eu vou ensinar para eles os costumes babilônios. E o rei designou a eles uma porção diária de comida e vinho da própria mesa do rei. Da sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Então, além de serem os mais brilhantes, eles vão comer da comida desse rei. Entre estes encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Depois de destruir a cidade, o rei levou os rapazes mais talentosos, mais populares, mais bem educados. E Daniel era um deles, com seus 3 amigos. Eles eram provavelmente, segundo a maioria dos estudiosos, adolescentes entre 14 e 15 anos. Então imagina um jovem de 14 ou 15 anos sendo tirado da sua casa. Seus pais possivelmente tinham sido mortos. E ele foi levado para um outro lugar, um outro governo, e doutrinados em outros costumes. E o que o rei queria fazer agora, mudando o nome deles, era tirar deles a identidade que eles tinham como israelitas, como adoradores de Yahvé. O rei queria tirar toda a herança deles, da fé que eles tinham em Deus. Então qual era a estratégia do rei? Primeira coisa, vamos mudar o nome deles. Não é mesmo? Se a gente muda o nome, é o começo. Nabucodonosor pensou: se eu posso mudar seus nomes, eu posso mudar sua identidade e a sua fé. Seus nomes originais estavam ligados a Yahvé. Seus nomes babilônios estavam ligados aos falsos deuses babilônios. E uma curiosidade, só que é interessante, toda vez que Daniel escrevia seu nome babilônio nos registros, nos manuscritos, ele escrevia errado.
Quando ele escrevia seu nome judeu, ele escrevia corretamente. Os estudiosos encontraram algumas evidências descobertas dos manuscritos do Mar Morto de 1947. E aí eles entenderam que Daniel não era analfabeto. Ele era, como a gente viu nas características, muito inteligente, bem informado, sábio. Mas os estudiosos entenderam que Daniel estava todo o tempo cutucando a cultura babilônia. Ele não queria se identificar com o nome babilônio, que fazia referência a outro Deus. Daniel pensava a todo momento: você pode mudar meu nome, mas você não pode mudar quem eu sou. Amém. Você pode mudar o meu nome, mas não pode mudar o Deus a quem eu sirvo. Os babilônios nunca conseguiram rotular Daniel por alguém que ele não era. E por isso é importante que a gente aprenda aqui que é essencial que você saiba quem você é em Cristo. Daniel sabia quem ele era em Deus. Quando a gente fala de maneira muito chata para você: cara, como está a sua leitura da Bíblia? Você tem feito seus tempos com Deus? Você tem entendido a Bíblia? A gente é chato nisso aqui. Mas não é para que você seja o número 1 no próximo quiz bíblico que a gente vai fazer aqui. Não é essa a nossa intenção. Mas é para que você saiba quem Deus diz que você é. É por isso que você precisa entender a Bíblia. É por isso que você precisa entrar em contato com as Escrituras. Para que você saiba quem você é em Deus. Para que você viva a sua identidade em Deus. Porque Satanás, ele vai te atacar. E ele vai te atacar primeiro na sua identidade. Ele não vai te dizer: você é um Beltesazar. E você fala: ai meu Deus, eu achei que era o Caio, mas ele falou que eu sou Beltesazar. Não. Na verdade, Satanás, ele vai te dizer: você não vale nada. Você é patético. Você é horrível. Você nunca vai fazer a diferença. Ninguém nunca vai te amar pelo que você é. Deus nunca vai te perdoar. Deus não te quer. É isso que Satanás vai te falar. Por isso que quando Satanás te disser o que você não é, você precisa se lembrar do que Deus diz que você é. Se você está em Cristo Jesus, Deus diz coisas assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Entre várias outras coisas que está na Bíblia, sobre quem nós somos em Deus. E este é você aos olhos de Deus, e nada nem ninguém pode mudar isso. Mas você precisa ter isso na sua mente, na sua identidade, e viver dessa forma. Quando a gente para aqui no versículo 5 de Daniel 1, a gente vê algumas coisas interessantes. O rei queria que eles comessem dessa comida porque essa comida era dedicada a deuses pagãos. Dessa maneira, esses judeus, esse povo de Deus, iria desonrar Yahvé. Daniel e seus amigos são adolescentes escravos em outra terra, provavelmente morrendo de fome. A coisa mais difícil seria recusar essa comida do rei. Cá entre nós, seria fácil, né? Abrir uma concessão na fé. E nesse momento que te é apresentada a comida do rei,
você abrir uma brecha e falar e pensar: nossa, eu já estou fazendo bastante coisa, né, por Deus. É só uma comidinha, é só uma taça de vinho. O que é comer comida desse rei? Quem vai descobrir? Eu vou pegar um negocinho aqui. E dessa maneira, você se corrompe, abrindo brecha após brecha. E é isso que Satanás usa para tentar cada um de nós. Ele fala: você consegue. Ninguém vai saber. Só dessa vez. Só um pouquinho. Qual o problema de fazer isso? Está todo mundo fazendo. E a gente precisa lembrar, se a gente troca nossa convicção por conveniência, a gente corre o risco de perder o próprio fundamento de quem nós somos em Cristo. O versículo 8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O rei queria que Daniel e seus amigos se corrompessem comendo essa comida pagã. Que após mudar seus nomes, eles começariam a aderir a mais um aspecto dessa cultura pagã. Então, olha como é sutil, vai indo de pouco em pouco. Começa pelo nome, depois pela comida, e o que viria a seguir? A comida era o próximo passo de mudar a identidade, de mudar a fé deles. Mas o que é dito aqui nesse versículo 8 é muito importante. Olha que interessante, Daniel decidiu, resolveu, foi firme no seu compromisso com Deus. Ele não quis se contaminar com a comida e o vinho do rei. Daniel predeterminou, ele tinha decidido que não ia romper o seu propósito e a convicção que ele tinha com Deus no seu coração. Em algum momento você vai precisar disso. Você vai precisar resolver, decidir, tomar uma decisão por um propósito no seu coração com Deus. Em algum momento você vai precisar falar: eu vou fazer aquilo que Deus me chama para fazer e eu vou honrar isso. Você vai ser chamado para isso. Isso importa muito para a gente hoje aprender esse ponto sobre Daniel. Daniel, ele foi forçado a viver na Babilônia, mas ele não deixou a Babilônia entrar nele. Daniel foi forçado a viver na Babilônia, mas ele não deixou a Babilônia entrar nele. Ele foi forçado a viver no mundo estrangeiro, mas ele não deixou que o mundo estrangeiro alcançasse o coração dele, roubasse o coração dele, roubasse a fé que ele tinha. E a realidade é que sempre viveremos nesse mundo, até o momento que a gente não vai querer mais viver aqui. Mas a gente precisa entender que nós estamos nesse mundo, mas não precisamos ser esse mundo. Não precisamos ser sugados pelo ódio, pela divisão, pela ganância e por tudo mais que faz você desonrar a Deus. Se você predeterminar e decidir no seu coração: eu vou fazer o que honra a Deus. A gente precisa aprender a amar e viver com convicção em uma cultura que quer nos levar a brechas, concessões na nossa fé. Para isso a gente precisa predeterminar coisas no nosso coração. Você precisa decidir no seu coração, assim como Daniel fez.
Em outras palavras, a gente precisa decidir de maneira antecipada. Antes mesmo de Daniel ver as coisas lindas que tinham naquele banquete do rei, ele já havia decidido que ele não ia se corromper. Ele já sabia o que ele ia fazer ou não. Quais coisas na sua vida com Deus pode ser melhor se você já pré-determinar? Se você já decidir de maneira antecipada o que você vai fazer ou não. Você pode pré-determinar que você vai buscar a Deus logo cedo pela manhã, antes de qualquer outra coisa do seu dia. Você vai ler sua Bíblia, você vai ter seu tempo com Deus. Você pode pré-determinar que você só não vai estar unido com o corpo de Deus quando você estiver viajando bem longe daqui, mas mesmo assim você vai estar conectado online com o culto. Você pode pré-determinar que sempre que algum dinheiro entrar na sua conta, você vai dar um retorno a Deus. O ponto é você não deixar a situação acontecer para depois pensar em alguma decisão, em alguma atitude. Pré-determine honrar a Deus. Tem muitos exemplos também de coisas que a gente pode pré-determinar em não fazer para honrar a Deus. A gente pode decidir não participar da fofoca do nosso ambiente de trabalho. A gente pode decidir não passar tanto tempo no Instagram que nos roube o nosso tempo com Deus ou com as pessoas. Você pode pré-determinar que você não vai fazer sexo antes do casamento. Tem muitas coisas que nós podemos pré-determinar. Mas essas coisas só dependem de você e da sua decisão de honrar ou não honrar a Deus. E aqui a gente chega no centro do nosso dilema. Como que a gente pode honrar a Deus com verdade, amor e sabedoria, como a gente vê Daniel fazendo, em uma cultura completamente opressora, que quer esmagar a nossa fé? Como que a gente vai fazer isso? E tem algumas coisas que Daniel não fez nesse ponto de recusar a comida do rei. Daniel não fez um protesto público se revoltando contra a comida do rei. Daniel não saiu correndo pelo salão real, amaldiçoando a todos que estavam comendo a comida do rei e o próprio rei. Daniel não saiu por lá gritando que todos iriam para o inferno e desejando isso para eles. Daniel não fez essas coisas. Mesmo ele não tendo feito isso, a gente vai ver que ele fez a diferença. Mas, antes da gente ver isso, eu vou te dizer algo que talvez você fique bravo comigo. Mas, alguns de nós acham que a gente está tão certo no que a gente está fazendo, no que a gente está gritando ao nosso redor, que a gente não está fazendo nenhuma diferença. Muitos de nós se acham tão certo das coisas que não está fazendo nenhuma diferença. Você precisa se perguntar: eu quero deixar meu ponto de vista ou eu quero fazer a diferença? O que você prefere? Essas duas coisas são diferentes uma da outra. Se você quer fazer a diferença, você precisa se envolver com amor e verdade na vida das pessoas. Quando você só deixa seu ponto de vista, você não abre brechas para se envolver e para se relacionar com o outro. Você só quer deixar a sua opinião. E é isso e pronto, acabou. Daniel, ele foi respeitoso.
ele foi educado, ele fez uma pergunta, ele foi muito sábio. Ele não teve um ataque de fúria para não comer a comida do rei. Aqui diz que Daniel pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster daquela comida. De maneira respeitosa, estratégica e educada, Daniel falou: será que a gente pode fazer isso de outra maneira? Esse é o nosso papel, fazer a verdade em amor com sabedoria. Foi isso que Daniel fez, verdade e amor com sabedoria. Muito bom, cara. Quando a gente segue no texto, diz que peço que faça uma experiência. Então, o que o chefe dos sacerdotes falou? Daniel, mas você me pediu algo para se abster, mas beleza, eu estou com medo do rei ficar bravo comigo, você ficar mal, não parecer saudável. E aí? E olha a sabedoria de Daniel. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Faz uma experiência. 10 dias. E é interessante. O chefe dos oficiais concordou e fez a experiência com eles durante os 10 dias que Daniel tinha dito. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. O que acontece aqui? Eles honraram a Deus e Deus os honrou. Simples assim. Eles honraram a Deus e Deus os honrou. Eles ficaram mais saudáveis, mais fortes, mais vibrantes. Eles se destacaram dos outros por honrarem a Deus. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus deu conhecimento a Daniel. Deu a capacidade de interpretar sonhos e visões. E no versículo 19, diz que o rei conversou com eles e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir o rei. Esses caras permaneceram fortes, do início ao fim. Se destacaram e foram diferentes. Mas não apenas aqueles diferentes e estranhos, loucos da fé que a gente vê por aí algumas vezes. Alguns cristãos, confessamos, às vezes são apenas estranhos. Às vezes estranhos e estúpidos muitas vezes com as pessoas. Mas esses não. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram diferentes e melhores. Diferentes e melhores. Eles eram próximos de Deus. Eles eram sábios. Eles eram amorosos. Eles eram fortes. Eles eram saudáveis. Eles cuidavam de si mesmos. Eles eram testemunhas do poder de Deus. Eles eram ousados. Eles tinham força espiritual. E eles se mantiveram firmes. E eles amavam com a verdade. Mas não se esqueçam que o caos e o inferno estavam instalados na vida deles. Lembrem-se que eles foram arrancados de suas casas. Eles foram sequestrados. Eles não tinham mais nenhum sistema de apoio familiar. Eles tiveram sua identidade em Deus atacada e foram doutrinados por uma falsa visão de mundo. Não tinha esperança e não tinha significado mais praticamente para suas vidas.
como você vai adorar a Deus? Como você vai fazer a diferença? Como você vai fazer isso se você foi arrancado de tudo que te importava? Sua família, sua terra, seu lar, sua identidade, seus costumes, sua rotina. Se você se sente perdido e não sabe o que fazer em meio à Babilônia, se você está com medo, se você está sem esperança, você precisa se lembrar do que as Escrituras dizem. Existe um Deus nos céus. O que Satanás planejou e fez para o mal para esses garotos, adolescentes, Deus usou para o bem. E isso pode acontecer na sua vida e na minha vida. Se a gente predeterminar honrar a Deus em qualquer circunstância. Deus usou esses adolescentes para converter o coração desse rei mais para frente. Um rei mau que foi convertido pela fé desses homens. Esses homens mudaram o curso dessa nação babilônica. E eventualmente, essa história se tornou contada a todo mundo. E pense nisso. E se Daniel e seus amigos tivessem se corrompido? Se eles tivessem deslizado em algum desses pequenos aspectos? E se eles tivessem vivido como todo o resto dos escravos que estavam com eles lá na Babilônia? E se eles não tivessem se destacado e feito a diferença? Com sabedoria, com amor, com honra a Deus? E se eles tivessem aceitado a cultura ao seu redor? A gente estaria falando da fé de Daniel? Se eles tivessem aceitado cada concessão de fé que a cultura babilônia pediu para eles, eles teriam aberto mão totalmente da fé. Isso vale para a gente. Se eu e você abrir brechas a cada concessão de fé que a nossa cultura nos pede, a gente vai acabar abrindo mão totalmente da nossa fé. Nada teria mudado para Daniel e seus amigos e nada vai mudar para a gente. Se eles tivessem sido apenas garotos revoltados, adolescentes revoltados, rebeldes, que é o mais comum, que a gente vê. Se eles estivessem digitando nas redes sociais loucamente contra o rei da Babilônia, eu vou destruir esse rei, vamos fazer um protesto contra esse rei, eu e meus 4 amigos que concordam comigo, teria adiantado? Provavelmente em algum momento eles seriam executados. Mas a verdade com amor fez a diferença. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer concessões na sua fé. Todo dia você tem oportunidade de fazer coisas que se opõem à vontade de Deus na sua vida. Todos os dias você será tentado a agir com rebeldia. E essas opções que eu acabei de falar, essas oportunidades diárias que a gente tem, significam ir para a conveniência da nossa cultura. Significa as concessões de fé diárias. Mas se a gente troca nossas convicções por conveniência, a gente corre o risco de perder o próprio fundamento de quem nós somos em Cristo. Assim como Daniel, você pode ser forçado a viver na Babilônia, mas não precisa deixar a Babilônia viver dentro de você. Eu vou fazer uma oração. Amém. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos mostra quem nós somos aos Seus olhos. Deus, é muito importante que a gente entenda a nossa identidade, que a gente entenda tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, que o Senhor
Honra quem te honra, Deus. Obrigado, Pai, porque é tão difícil viver nesse mundo, nessa cultura, que todo momento quer distanciar a gente do Senhor, quer distanciar a gente dos seus valores, dos seus princípios, da sua verdade. Deus, é tão difícil viver nesse mundo, assim como foi difícil para Daniel e seus amigos viverem na Babilônia. Mas o que importa é que Daniel e seus amigos não deixaram a Babilônia entrar no coração deles. Da mesma maneira que é importante para nós não deixarmos a Babilônia, o mundo ao nosso redor, a cultura que a gente vive, entrar no nosso coração e esmagar os seus valores. Que a gente possa ter uma fé firme, um amor em verdade, que a gente te honre, que a gente predetermine te honrar antes de qualquer coisa. Fique com o restante do nosso dia, que nessa semana a gente converta todas as chances de abrir uma concessão na nossa fé para ser amoroso, verdadeiro e que a gente honre ao Senhor, que a gente não se corrompa. Em teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém.